Olá, nós estamos em mais uma aula sobre Provérbios, Escola Bíblica Dominical, e você pode abrir em Provérbios capítulo 16. Hoje a nossa aula é A Sabedoria Instrui sobre o Cuidado Providencial de Deus. Então vamos fazer a leitura de versículo a versículo, vamos pegar de 6 em 6 para a gente concluir esse capítulo. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos, mas o homem pesa os espíritos. Confia tuas obras ao Senhor, e os teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para si. Sim, até o perverso para o dia do mal. Todo aquele que é orgulhoso de coração é abominação ao Senhor. Não ficará impune, mesmo de mãos postas. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é purificada, e pelo temor do Senhor, os homens se apartam do mal. Então, nessa primeira parte, a gente percebe que, olha, o homem ele até pode fazer preparações, ele pode fazer planos, mas a resposta ela vem do Senhor. É o Senhor que determina como deve andar e caminhar a nossa vida. É o Senhor que sabe como deve ser o proceder dos nossos dias. Então, nós até podemos fazer diversos planos, mas esses planos eles precisam estar alinhados ao coração de Deus. Todos os caminhos dos homens são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Aqui a gente pode entender que o homem, ele até pode achar que os caminhos dele são puros, mas a nossa visão, ela é limitada. É por isso que nós precisamos estar todos os dias, submetidos à vontade de Deus, compreendendo que Ele tem o melhor para nós. Não é conforme o que a gente pensa, não é conforme a gente delimita, mas é conforme o que Ele tem para nós. Porque nós, como pecadores, desde a concepção, nós somos pecadores, está descrito lá em Romanos. Então, se desde a concepção nós fomos gerados pecadores, isso quer dizer que a nossa visão ela é limitada. E nós precisamos entender que a visão do Senhor é o que nós precisamos para nossas vidas. Confia tuas obras ao Senhor e os teus pensamentos serão estabelecidos. Então, nós conseguimos compreender que nós teremos os nossos pensamentos estabelecidos, nós teremos nossa vida estabelecida a partir da confiança no Senhor. Então, nós precisamos do Senhor. Todo aquele que é orgulhoso de coração é abominação ao Senhor e não ficará impune, mesmo de mãos postas. Nós precisamos entender que Deus, ele rejeita o orgulhoso, ele rejeita o coração do soberbo. Então, nós precisamos olhar para dentro de nós. Como anda o nosso coração, como anda a nossa vida, como anda os nossos dias. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é purificada, e pelo temor do Senhor, os homens se apartam do mal. Então, o que nos faz nos apartar do mal, nos afastar do mal, é de fato o temor ao Senhor. Então, eu não consigo enxergar um evangelho onde a gente não tenha esse temor ao Senhor, onde a gente não respeite ao Senhor, a soberania de Deus, a grandeza dele. Nós precisamos entender que Deus, ele é Pai, sim, ele é um Deus de amor, sim, mas o mesmo Deus de amor é o Deus também que se ira. O mesmo Deus de amor é um Deus de justiça. E nós precisamos entender que aonde há a justiça de Deus, há o amor de Deus também. E onde há o amor de Deus, há a justiça também. E nós precisamos nos submeter a ele. Agora vamos continuar a leitura. Quando os caminhos de um homem agradam ao Senhor, ele faz até mesmo seus inimigos estarem em paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que grandes rendas sem direito. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor direciona os seus passos. Nos lábios do rei está a sentença divina, e a sua boca não transgride em julgamento. O peso justo e a balança são do Senhor, todos os pesos da bolsa são sua obra. É abominação aos reis cometerem perversidade, porque o trono é estabelecido pela justiça. Então, mais uma vez, a gente percebe que o homem, ele pode fazer diversos planos, mas nós devemos sempre estar submetidos à vontade de Deus, à direção de Deus. Existe uma direção só, um caminho só a ser percorrido. Nós precisamos estar
caminhando de acordo com a vontade de Deus. Nós precisamos viver em justiça, agradando ao coração de Deus. Então nós não podemos nos desviar, nós não podemos transgredir as leis do Senhor. O salmista ele vai falar o seguinte: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando eu entendo que eu guardo a palavra do Senhor no meu coração, quando eu entendo que eu preciso guardar essa palavra, é quando eu compreendo que guardando essa palavra é que eu não vou pecar contra Deus. Eu só posso viver uma vida de santidade, eu só posso viver uma vida de transformação diária quando eu me alimento diariamente dessa palavra e eu guardo ela no meu coração. Então, mesmo que me tirem essa Bíblia da minha mão, eu consigo guardar essa palavra e eu consigo sempre me lembrar. Mas a palavra de Deus fala: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A palavra de Deus fala que Cristo Jesus, ele morreu na cruz por mim e por você. Então a gente começa a guardar essa palavra e ter uma transformação diária. Continuando, melhor é o pouco com justiça do que grandes rendas sem direito. Então, é melhor ter pouco, mas um pouco dentro da justiça, dentro da legalidade, dentro do correto, do que ter grandes fortunas, do que ter grandes bens e não seguir a vontade de Deus e não seguir o que Deus tem sobre as nossas vidas. Então, quando nós entendemos que é melhor ter pouco, mas de forma justa, do que ter muito e grandes fortunas que não agradam o coração de Deus, a gente fica completamente satisfeito naquilo que Deus nos deu. E você vai perceber que na palavra de Deus, grandes homens de Deus foram levantados e eles não tinham nada. Eles tinham muito pouco, mas dentro do que eles tinham, Deus prosperou. Deus prosperou a vida de Abraão, Deus prosperou a vida de Jacó, Deus prosperou a vida de Isaac e de tantos homens do Senhor. Então, que nós venhamos caminhar sempre e sempre na justiça que o Senhor quer e deseja sobre as nossas vidas. Continuando. É abominação aos reis cometerem perversidade, porque o trono é estabelecido pela justiça. Então existe um padrão que Deus ele estabelece para quem é rei, para quem é governante. Infelizmente nem todos seguem, nem todos se submetem a isso. Mas existe um padrão que Deus exige de nós quando nós estamos numa posição de autoridade, e esse padrão é de justiça. Será que a justiça ela está sobre as nossas vidas? E ele não exige isso apenas dos reis, ele exige isso hoje de nós. Ele exige hoje isso de todos nós que cremos e acreditamos no Senhor. Então vamos continuar essa leitura agora do versículo 13 em diante. Lábios justos são os deleites dos reis, e eles amam aqueles que falam certo. A ira de um rei é como um mensageiro da morte, mas o homem sábio o pacificará. Na luz do semblante de um rei está a vida, e o seu favor é como a nuvem da chuva seródia. Quão melhor é adquirir a sabedoria, que é o ouro, e adquirir entendimento em vez de escolher a prata. A estrada do reto é desviar-se do mal. Aquele que guarda o seu caminho preserva a sua alma. O orgulho precede a destruição e o espírito altivo precede a queda. Melhor é ser espírito humilde com os mansos do que dividir o despojo com os orgulhosos. Aquele que lida sabiamente com o assunto encontrará o bem, e o que confia no Senhor, feliz é. O sábio de coração será chamado de prudente, e a doçura dos lábios aumenta o aprendizado. Versículo 22. O entendimento é a fonte da vida para aquele que o possui, mas a instrução dos tolos é a loucura. E vamos parar aqui para continuar. Então, novamente, Deus ele começa a falar de diversos pontos. Ele fala sobre a sabedoria, né? Aqui ele fala quão melhor é adquirir sabedoria do que ouro. Então não existe nada mais precioso do que a sabedoria. Não é a sabedoria humana, não é a sabedoria que eu e você conhecemos humanamente falando. Não é aquela sabedoria que se adquire lendo um livro qualquer e eu vou ler esse livro e eu vou ser a pessoa mais sábia do mundo. Não. É a sabedoria que se adquire do trono de Deus. Essa sabedoria eu preciso ler a palavra do Senhor. Eu preciso entrar num lugar de intimidade e eu preciso estar cada dia mais me alimentando do Senhor. Essa sabedoria, a gente só adquire ela
e ela vem do trono de Deus. Essa sabedoria que transforma, essa sabedoria que mostra o caminho que nós devemos seguir. Novamente, Deus ele começa a falar sobre o orgulhoso. O orgulhoso precede a destruição e o espírito altivo precede a queda. Olha, não adianta andar de nariz empinado, não adianta achar que você é melhor do que alguém, do que eu sou melhor do que alguém. Não, não somos. Todos nós estamos num lugar de igualdade perante a Deus. O que o Senhor requer de nós é humildade. Pelo contrário, a Bíblia vai falar que os últimos serão os primeiros. Todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai, eu fui tão humilhada nessa vida, então eu vou ser exaltada. Não, não é o que a palavra diz, não. Todo aquele que a si mesmo se humilhar, esse será exaltado. Então, na palavra de Deus, né, é diferente, a ordem ela é diferente. O que parece ser certo para o mundo não é certo diante de Deus, então não adianta a gente caminhar de acordo com o que o mundo propõe. Nós precisamos caminhar na matemática de Deus, naquilo que Ele tem nos ensinado. E nós só podemos fazer isso se a gente cada dia mais viver uma vida de santidade, uma vida de compreensão a respeito de quem Deus é. Quão melhor é adquirir a sabedoria? Não, isso já foi. A estrada do reto é desviar-se do mal, aquele que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Então nós precisamos preservar, guardar o nosso caminho diante de Deus. Se o mundo está propondo outro caminho, eu preciso inverter essa ordem e seguir o caminho que o Senhor me propõe. Então, continuando, melhor é o espírito humilde com os mansos do que dividir o despojo com os orgulhosos. Então é melhor ter um espírito humilde do que dividir o despojo com o orgulhoso. Nós precisamos manter um espírito que agrada ao coração de Deus. Nós precisamos manter um coração agradável ao Senhor. Vamos continuar aqui para já finalizar 23 ao 33, que diz assim: o coração do sábio ensina a sua boca e acrescenta o aprendizado dos seus lábios. Palavras agradáveis são como um favo de mel, doce para a alma e saúde para os ossos. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim são os caminhos da morte. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca lhe implora por isso. O homem ímpio cava o mal, e nos seus lábios há um fogo ardente. O homem perverso semeia a contenda e o integrante separa os maiores amigos. Um homem violento incita o seu vizinho e o leva para o caminho que não é bom. Ele fecha os olhos para imaginar coisas perversas, movendo seus lábios, ele oferta o mal. As cãs é uma coroa da glória, se for encontrada no caminho da justiça. Aquele que é tardio em irar é melhor do que o poderoso, e o que domina o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. A sorte é lançada no colo, mas sua total disposição é do Senhor. E aí, aqui a gente finaliza esses versículos para dizer o seguinte: nós precisamos entender que, eu queria citar aqui, o homem ímpio cava o mal e nos seus lábios há fogo ardente. O ímpio, ele cava o seu próprio mal. Muitas vezes a gente fala: nossa, olha o castigo de Deus descendo sobre a vida do fulano. Será o castigo de Deus? Será que foi o castigo de Deus que veio sobre a vida do fulano? Ou será que com as próprias mãos, com a própria pá, o ímpio foi lá e cavou o seu próprio buraco? Ele cavou um lugar onde ele cairia. Ele cavou um lugar de destruição. Então, o que eu vejo é que muitas pessoas, elas têm plantado para si mesmo o mal. Muitas pessoas têm plantado para si mesma a própria destruição. E aí, aqui a gente ainda continua: o perverso semeia contenda e o intrigante separa os maiores amigos. Gente, é engraçado porque a gente está aqui estudando Provérbios e a gente vê esse versículo se repetindo várias vezes. Aí você pensa: nossa, mas várias vezes? Por que várias vezes? Deve ser porque nós precisamos ouvir várias vezes a mesma coisa para corrigir. Porque a intriga, a mentira que separa os melhores amigos. Então nós precisamos preservar, nós precisamos ter o domínio próprio, é o que a palavra de Deus fala.
Tenha o domínio próprio, o domínio de espírito. A maior riqueza não é você ter o bolso cheio de dinheiro, a maior riqueza não é você ser honrado aqui nessa terra. A maior riqueza que você pode ter é saber ter um domínio próprio, mesmo em meio às dificuldades. Mesmo em meio a um mundo tão turbulento, você fala, Deus, eu me submeto à tua vontade e eu quero viver conforme o teu querer e a tua vontade. Mais outra coisa para se agregar aqui. O coração do sábio ensina a sua boca e acrescenta aprendizado aos seus lábios. Palavras agradáveis são como um favo de mel, doce para a alma, a saúde para os ossos. Então, essa palavra ela é tão boa, tão maravilhosa quando eu estou trazendo uma sabedoria não humana, mas uma sabedoria do alto, uma sabedoria de Deus, que ela é tão doce como um favo de mel. E o mel, ele é doce. Ele é agradável ao paladar. A palavra do Senhor assim é nas nossas vidas. Ela é doce, agradável ao paladar. É uma palavra que muda, que transforma. É uma palavra que sim, confronta, mas é uma palavra que te leva a viver uma vida cada vez mais agradável ao Senhor. Então, que nesse estudo de Provérbios, do capítulo 16, a gente possa cada vez mais se aprofundar em Deus e compreender que Ele quer fazer grandes coisas na nossa vida. E o que Deus quer deixar de recado aqui, primordial nesse capítulo e talvez quase em todo Provérbios, é que nós precisamos da sabedoria do Senhor para conduzir as nossas vidas, para viver uma vida agradável ao Senhor. E é isso que a gente vai aprendendo de versículo a versículo, que a sabedoria do Senhor é a melhor instrutora que nós podemos ter para seguir a vida. E essa é a jornada cristã que nós devemos ter em nossas vidas. Amém? Até a próxima aula.